amigos do Fala São José, estamos chegando para mais uma edição do programa Fera do Esporte. Comigo, como sempre, meu colega de apresentação, Alexandre Enequini. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Fernando? Tudo bem a todos aí que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Hoje o nosso convidado, um convidado especial. Convidado que tem tudo a ver com o esporte de São José e também de toda a nossa região. Seja bem-vindo, Paulo Sérgio Rodrigues, o popular Paulão da Rádio. Boa tarde, boa noite, bom dia. Isso. Para você, Alexandre Enequini, para você, Luiz Fernando Benedito, é uma honra, eu agradeço o convite e estou aqui à disposição para falar aquilo que a gente pode realmente expressar. Primeiramente, gostaria de pedir para o pessoal curtir aí, dar um like, né? Curta aí o nosso canal do YouTube, deixa aí o sininho da inscrição ativo, porque sempre que tiver novidades aqui do Fera do Esporte, você vai ser o primeiro a receber aí o convite para assistir as edições. Já entrevistamos o Paulão, duas pessoas, seu nosso terceiro convidado. Já falamos com o nosso amigo Cal, que falou um pouco de futebol, falamos com o Martinelli, que falou de ciclismo, e hoje nós vamos falar com você um pouquinho da sua história aí relacionado ao esporte. Você que é um esportista, primeiramente lembrando, né, que há muitos anos atrás, o Paulo Sérgio Rodrigues foi o que me deu a oportunidade de começar trabalhando no rádio. Há muito tempo lá atrás, né? O Paulão me deu a oportunidade de começar falando lá no Boletim Esportivo, o qual eu sou muito grato, viu, Paulo? Nós que agradecemos. Eu me lembro que você se transformou nessa personalidade da rádio, né? da imprensa em geral, realmente por causa do seu esforço, né? Eu me lembro que eu pegava um cabalhaço assim de jornal e falava para o Fernando, sentava assim na mesa da rádio, aquele era o gravador de rolo ainda. Sim. E eu ligava, o Fernando ficava lendo aquilo e depois ele ouvia, né, Fernando? Sim. E foi isso que transformou você num excelente radialista, num excelente repórter e agora comandando essa página da internet que eu falo São José, aí de muita repercussão. Olha aqui, fica à vontade para as considerações iniciais e as perguntas iniciais. Vamos lá então, vamos saber então o Paulão, para quem hoje todo mundo conhece ele, tem uma influência muito grande no esporte aqui de São José, como já disse, de toda a nossa região, mas o Paulão tomou conta de time também, Paulão. Vamos começar lá desde o início do Morro do Baú, né, Paulão? Conta um pouco da história sua, como você começou no futebol, Paulão. Olha, no começo mesmo, foi ainda nos anos 70, eu morava ali no Domingos, no Ayrton Capelo, que é próximo aqui ao Domingos de Silos, ali, aquela região ali, onde moram os Rodrigues ali. E ali eu acompanhava, descia aqui no asfalto, né? Tinha o trevo ainda tinha aquele trevo antigo ainda, e acompanhava o Guarani do Tio Zé. A gente ia jogar de manhã, eu ia acompanhava o time, jogava pelas fazendas e tal. Aí depois eu ia no Lacínio ver jogo à tarde também. Aí em 1980, quando eu mudei para a cidade, eu mudei para Vila Masqueto, eu tinha um time de manhã de molecadinha que chamava Santa Cruz e à tarde eu acompanhava a Portuguesa, Fernando, durante o ano inteiro. Eu era massagista da Portuguesa e foi um ano assim, de 1980 fantástico. A Portuguesa que excepcionalmente neste sábado está fazendo uma justíssima homenagem a ex-atletas, ex-dirigentes. Com certeza muitos dos que jogaram aquele tempo a Portuguesa estão lá recebendo as homenagens hoje e a gente gostaria de cumprimentar todos. Eu me lembro até da escalação, Fernando. Chiquinho, Nil, Rona, Mamão e Nezinho, o Brochinha, Moreno e Zezé, Baixinho, Toton e Ditão. O Nezinho e o Ditão, infelizmente, não estão mais entre nós, mas os demais ainda estão aí e tem uma história fantástica. E aí, eu fiquei de massagista no time deste ano. No outro ano, no começo de 1981, eu fui convidado para ir para o Morro do Baú aí como técnico, né? Técnico, treinador, enfim. E fiquei ali até 1984. Aí, em 1984, por causa até de uma festa que o Morro do Baú fez de premiação, que nós premiávamos as mães, os atletas, né, que mais se destacaram no ano. A festa era um acontecimento, viu, Fernando? Você não imagina. Era uma coisa importante. E aí o Faria, né, o Antônio Cláudio Faria, foi lá fazer a cobertura para a rádio. Ele tinha um programa de manhã naquele tempo. Aí ele me entrevistou e ele, analisando com o Dirceu Chiconello, com outros da rádio, acharam que a minha voz tinha algum futuro, né? E resolveu me chamar e a partir daí, em 21 de maio de 1984, eu fui para a rádio, comecei com uma participação pequena de manhã,
um tempo, depois foi para o Boletim à Tarde, e depois ficou, e estamos lá até hoje, 39 anos. Paulo, e você, como jogar futebol, você nunca jogou? Nunca joguei, nunca. Eu me lembro quando eu morava ainda no Totó de Melo, uma fazenda, eu me lembro que a molecadinha do Otaíde brincava, eu ia lá, mas eles não deixavam porque eu era muito grande, mas nós éramos da mesma idade. Eu tinha 10, 12, os outros tudo tinha 12, mas eu era muito grande. Não, você não, fica fora. E aí, resultado, eu ficava lá olhando a molecada brincar e eu não joguei. Não joguei futebol, nunca joguei. Os teus irmãos eu lembro que joguei. O João cheguei a jogar junto e o seu falecido irmão também já era jogador. Sim, né? já os meus irmãos, sim. O João jogou de forma razoável, agora o Carlão foi um bom jogador, né? Foi um bom jogador, chegou a jogar, fazer boas partidas, ele era uma pessoa habilidosa e tal. Mas eu não cheguei a jogar bola, não. Inclusive, os dois chegaram, tanto o João quanto o Carlão, meu irmão, chegaram a jogar no Morro do Baú. Jogaram no Morro do Baú. No Morro do Baú, que era o time que eu ajudei. O Morro do Baú era um time que foi formado pelo saudoso Rubens Maldonado Filho, saudoso Biguá, Márcio Fornari, né? Fernando Malaguti, Eliseu Mansano, enfim, o Chevette. E eles me convidaram para ajudar a tomar conta do time, né? E por que esse nome? Olha, o saudoso Rubinho Maldonado, que inclusive foi meu afilhado de casamento, que nos deixou em 2014, ele me dizia que eles estavam com um time montado, precisava de um nome. E eles estavam numa cidade, eu não sei se é Paraíso, alguma cidade aqui no sul de Minas, e aí eles estavam num lugar assim, alguém falou, onde você vai? A pessoa falou, vou no Morro do Baú. Pronto, achou o nome do time ali, né? E veio com aquele Morro do Baú, chegou aqui, implantou o Morro do Baú, e o Morro do Baú disputou alguns campeonatos da cidade, aliás, 81, 82, 83 e 84, que eu me lembro. 81 ficou em último lugar, 82 ficou em terceiro, e depois de 84 eu me lembro que foi o apogeu. O time chegou na grande final, perdendo para a Nestlé, porque a Nestlé não tinha como ganhar naquele tempo, a Nestlé tinha um time muito forte. Aliás, o Morro do Baú ganhou da Nestlé na fase de classificação de 3-1, mas depois na final perdeu e o Morro chegou a ser vice-campeão. Esse time chegou a ser vice-campeão na cidade. Paulo, e depois que você parou com o futebol, você entrou a trabalhar na rádio, o boletim esportivo foi a marca registrada sua, né? O programa que o Faria tinha, né, era um boletim esportivo porque era um programa de 15 minutos de manhã. Ia das 15 para as 11, das 11h45 até meio-dia entrava o Sérgio Ribeiro. Então era antes do Sérgio Ribeiro, 15 minutos. Então era um boletim mesmo, um boletim pequeno, né? Aí, mais para frente, a gente ganhou mais espaço, nós começamos a fazer o boletim esportivo às 5 da tarde, ia até 5h30, e o Sérgio Ribeiro das 5h30 às 6. Quer dizer, então aí o programa foi ganhando mais consistência, nós também passamos a receber as notas dos times, e aí não foi uma competição que teve na época, mas foi uma forma dos dois programas juntos, né, eu e o Sérgio Ribeiro, com que eu tinha uma excelente amizade, eu passava os resultados para ele passava os resultados para mim, quer dizer, nós tínhamos uma amizade muito importante, foi muito importante para ele, porque eu trabalhei com ele também. Aí depois, quando ele fez 60 anos, ele se aposentou. Aí eu vi o tanto que eu tô aqui, né? O pessoal tá falando, eu tô com 65. Acho que o pessoal falou, mas esse Paulão, né? Tá esperando o quê, né? Mas o Sérgio com 60, ele falou, Paulão, eu não vou descansar, já estava aposentado. Então ele parou em 1989, né? De trabalhar com rádio, né? E com esporte, né? E eu ainda continuei, estou até hoje ainda, claro, não mais com aquela antigamente eu fazia campeonato, aquela coisa, hoje eu não atuo mais no campo. E por quê, viu, Fernando, já respondendo essa questão, porque naquele tempo que eu fazia os campeonatos, as taxas eram baratas, então eu conseguia arcar com os meus próprios vencimentos ou com algum patrocinador e fazer o campeonato sem cobrar do time. Hoje não tem mais jeito. Hoje ficou difícil. Hoje, se você for pagar um campeonato, o que você ganha no mês não paga nenhuma rodada. Então, dos últimos anos, de uns anos para cá, ficou muito difícil. E aí, para a radiodifusora fazer campeonato e cobrar dos times, então é melhor não fazer. Então a gente, graças a Deus, agora a Liga Rio Pardense retomou, né, da qual você é vice-presidente, né, Fernando?
está fazendo a Taça São José, começou muito bem, e eu espero que as entidades, as instituições realmente prossigam fazendo campeonatos. Mas eu fiz muitos campeonatos. Eu teve um ano em 2003 que eu fiz 6 campeonatos de uma vez só. 6 campeonatos de uma vez só. Eu fiz o veterano e o sub-21 no sábado, eu fiz o mistão no domingo cedo, a primeira divisão, a segunda divisão e o rural. Tudo de uma vez só. Saudade desses campeonatos, hein, Paulo? Nossa, era uma coisa... E tinha muitos times, né? Nossa, tinham muitos times, os campeonatos eram super disputados, né? Então a gente movimentou no que pôde, e isso tudo sem cobrar nada dos times. Aí depois em 2004, né, aí eu fui parando de fazer os campeonatos por aí, mas em 2004 o presidente da Liga foi o Hélio Escudeiro, ele assumiu a função de presidente da Liga e ele passou a fazer todos os campeonatos pela Liga. Fez isso até 2004, quase até 2020. Ele fez todos nesses anos todos, né? E aí, então, nós ficamos tranquilos, na retaguarda, tá? Apenas divulgando os campeonatos, mas os campeonatos mesmo eram feitos pela Liga. Eu acho que realmente as instituições credenciadas para promover campeonatos são a Liga Rio Pardense de Futebol e a Prefeitura através da sua Secretaria Municipal de Esportes. Ô Paulo, você teve alguma referência assim, esportiva que fez você chegar até ser um grande comunicador como você é hoje? Olha, se for no campo do rádio, foi o Dirceu Chiconello e o Faria. O Faria, por ter me dado essa oportunidade de ter vindo trabalhar na rádio, o Dirceu, porque, coitado, o Dirceu Chiconello, que a gente tem uma saudade imensa dele, que nos deixou esse ano, né? O Dirceu Chiconello, eu chegava cedo lá na rádio, eu ia gravar um programa às 5 horas da manhã, Fernando, porque eu trabalhava na prefeitura, de servente de pedreiro, então eu não tinha como ir lá ao vivo, não tinha jeito, né? Então, e às 5 horas o Dirceu botava a fita, eu gravava, eu não sabia nem onde eu estava. E aí eu gravava aquele programa cheio de erro, eu suava o nariz, você não sabia. E o Dirceu, Fernando, ele ia lá, ele ficava na fita tirando tudo, os meus erros, outras coisas, né? Aí na hora que eu ouvi o programa, eu falei assim, mas assim, não foi esse programa que eu gravei? Estava tudo certinho. Ele deixava meu programa certinho. Então, uma pessoa que teve essa paciência, essa calma, essa disposição em ajudar, não sou eu, todos os que passaram na rádio. Verdade. Né? Eu lembro quando eu comecei também lá com vocês, Paulo, ele falava para mim, ele falava assim, Fernando, você está metralhando demais as palavras, diminui o ritmo, fala mais devagar, né? As palavras. E ele tinha aquela preocupação realmente de passar esse conhecimento que ele tinha para qualquer pessoa, ele não tinha essa vaidade, né? Não. Então eu devo muito na questão de rádio ao Dirceu Chiconello por esse ensinamento, né, que ele me deu, o que eu aprendi eu devo a ele, e ao Faria por ter me dado a oportunidade. Eu sou muito grato ao Cláudio Faria, que aliás, gente, me teve essa incumbência de me levar para lá, me dar a oportunidade. Logo depois que ele me levou, ele trabalhava no banco, né, e foi transferido para Santa Cruz das Palmeiras. Aí eu fiquei tocando o programa muitos anos sozinho. Aí alguns anos depois, ele voltou para São José, voltou no programa de novo, com minha insistência, mas ele ficou só mais um pouco e falou assim, não, vou parar. Parou. Mas eu sou muito grato ao Faria. Paulo, e a rede, e lógico, a rede de comunicação lá do grupo da família dos Torres também importantíssimo na sua vida. Não tenha dúvida, porque realmente houve a indicação do Faria, né, a sugestão do Faria, e evidentemente que os proprietários da emissora também concordaram, óbvio, né? Porque se eles não concordam, não virá. E eu sou muito grato, ao Silvinho, principalmente, ao Silvio Torres, que me abriu as portas realmente da rádio. Eu me lembro que eu pedi demissão da prefeitura em 1989, no primeiro ano que eu me elegi vereador, e eu cheguei lá e ele já imediatamente mandou o escritório me registrar na rádio. Quer dizer, uma comodidade assim muito grande, uma credibilidade muito grande, que eu tive junto com o Silvinho, com os proprietários todos, Lupercinho, né, todos os gerentes que passaram lá. Eu nunca tive problema com nenhum e sempre fui muito respeitado, né, lá pela família Torres, que é a proprietária da Rádio Difusora. E politicamente, todo mundo sabe, da minha ligação que eu tenho com o Silvinho, faço questão de deixar isso bem claro, sempre respeitei ele, sempre tenho ele como uma grande liderança política e também como uma referência
na parte política que eu tenho com o Silvio Torres. Paulo, vamos falar um pouco aí dessa trajetória sua aí, nessa parte do futebol da zona rural. Você, né, como vereador na época aí, conseguiu alambrar todos os campos da zona rural. É uma tristeza a gente ver nos dias de hoje poucos campos que estão em atividade, né, pouco clube que está em atividade, né, Paulo? Fernando, Alexandre, essa história aconteceu o seguinte. Eu me lembro que foi o campo do Zé Linda. Você vai lembrar, você era garotinho na época, mas você vai lembrar que tinha o campo do Zé Linda. E aí tiraram o campo do Zé Linda. Aquilo foi uma consternação, né? Porque o campo do Zé Linda era um campo maravilhoso. Juntava gente ali. Nossa, aquilo era um fervo de gente ali na Zé Linda, você não imagina. Era uma coisa marcante. De repente, acabou o campo da Zé Linda, virou limão. Eu, na época... e aí eu devo também ao Silvio Torres, eu fui contratado como um assessor dele e eu ganhava um salário de R$700 por mês. E aí, o que eu fiz? Esse dinheiro que eu estou ganhando de assessor, eu vou usar para alambrar os campos, para tentar preservar. Né? E aí comecei, 93, 94, 95, 96, foi esses 4 anos, a gente alambrou quase todos. Foi 15 estádios. Eu lembro que nós reformamos o São Geraldo, fizemos uma parte do campo São Geraldo, do campo do Sítio Novo, da Santa Lúcia, né, Alexandre? A gente deixou que já eram campos alambrados, a Santa Lúcia, o Sítio Novo, o São Geraldo tinha uma parte, mas fizemos Santo Antônio dos Soares, fizemos Galego, fizemos São Paulo, fizemos Venerando, Santa Amélia, fizemos São Teodoro, fizemos a São José da Barra, fizemos o Dalbon, fizemos Água Fria, fizemos tudo. Praticamente tudo, alambramos tudo. E a gente alambrou, né? E a gente até tinha o cuidado de, na hora de inaugurar, de colocar o nome do proprietário da fazenda no nome do campo, até com o intuito de que isso preservasse ali, ficasse, tal. Mas, infelizmente, não valeu. Valeu por um tempo, onde os clubes, os jogadores, né, puderam jogar num campo alambrado, com mais segurança, tá? Mas, infelizmente, hoje a gente fica até com dó, né? Desses campos todos, a maioria já foi destruído, a gente nem sabe que fim levou ali os postinhos, enfim, os alambrados que a gente pregou. Foi uma pena muito grande. Paulo, e os clubes também naquela época, eram muitos clubes que jogavam, né, aos domingos à tarde. Hoje a gente vê que caiu mais da metade os clubes jogando domingo à tarde. Nós temos hoje aqui em São José, hoje, nos dias de hoje, 8 clubes jogando. Você pega o Santa Luzia do Galego, é o Sítio Novo, é o Dalbon, é a Santa Lúcia. Vamos contar a Vila Gomes Água Fria aqui, porque eles estão jogando em grama porque tiraram o campo da Água Fria deles. O São José Esportes, o São Cristóvão do Marcon e o Unidos da Vila. 8. Quer dizer, é muito pouco. Se nós formos ver, se nós formos comparar com Mococa, que só tem um, que é o caso do Nacional, com Tapiratiba, que não tem nenhum time mais jogando à tarde, isso que Tapiratiba era a cidade que mais tinha, né, times de futebol na região, nós ainda estamos bem mais perto do que tínhamos. A Rufa, quando foi fundada em 2007, tinha 21 times, 21. Então, de 2007 para cá, nós perdemos 13 times, que eram filiados da Rufa, que foi um órgão criado também para ajudar os times, né? E ajudou uma boa parte também. Então, nós estamos assim. Agora, também, é bom a gente explicar direitinho essa situação. Temos 8 times só jogando no domingo à tarde, tá? Só que nesse tempo de 21 times, nós tínhamos pouquíssimos times que jogavam de sábado à tarde e domingo cedo. A maioria dos times era de domingo à tarde. Hoje, a grande maioria está jogando de domingo cedo e sábado à tarde. Está tendo uma migração do futebol. O futebol não está... Ele fala, o futebol está caindo? Está acabando? Não, não está. Está acabando aquele estilo de futebol que os mais antigos conhecem, que é o de domingo à tarde, com aspirante, titular, aquela coisa tal. Hoje, realmente, o que está reinando é o pessoal que joga de manhã e o pessoal que joga à tarde, que é a grande maioria. Para você ter uma noção, o concurso de clubes dos últimos anos vem tendo 60 times todo ano. Todo ano tem 60. Só que você pega, tem 20 misto de domingo, 20 misto de... 20 e 30 misto de sábado e
e 12, 13 que joga de domingo à tarde. Quer dizer que não, o futebol migrou. Né? Hoje, com a melhoria das condições de vida, né, diferente do nosso tempo, as pessoas hoje vão para o churrasquinho ao domingo, vão para o clube, vão para o rancho, vão para a piscina. Então, eles querem o domingo para eles se extravasarem, descansarem, então optam e passaram a jogar domingo cedo e também sábado à tarde. Mas o futebol está aí forte ainda. Claro, não tão grande quanto no passado, mas está forte ainda. Paulo, eu lembro no começo, né? Logo que eu comecei com vocês lá, a quantidade de notas que a gente recebia eram escritas ainda, a maioria à mão. O pessoal mandava pra gente notas falando aí dos resultados, dos jogadores que jogaram nos dois quadros. Então era muito, muito resultado para falar, né? Nossa, eu tinha uma urninha na rádio de segunda-feira, eu abri aquilo, estava empelotado. E era 1h da tarde por aí, eu tirava, aí eu digitava tudo aquilo de novo, fazia para poder falar 5h da tarde, a gente fazia o programa inteirinho de segunda-feira só falando do resultado do jogo, né? As notas, as tradicionais notas que os times mandavam, que isso também caiu por terra com o avanço tecnológico. Sim, hoje em dia já Hoje não precisa, a pessoa lá do campo mesmo já manda um áudio no zap falando como é que foi o resultado, não precisa de fazer nota, não precisa fazer Mas nada. antes da pessoa mandar o resultado dos campos, a gente ia lá na rádio, quando a rádio era na 13 de maio, né, Paulo? Marcávamos jogos lá e você gravava, né? Uma fita lá, o próprio integrante da sua equipe ia lá, passava na rádio, gravava para você colocar no seu programa lançando a rede. Isso, justamente. E eu me lembro que o estúdio lá da rádio, difusora, Fernando, acho que é mais ou menos esse espaço aqui, né? Esse espaço que nós estamos, né? Eu me lembro que ficava ali 40 diretor marcando o jogo. Muita gente, né? Aqui nem sardinha em lata, de segunda-feira isso. Aí tocava o telefone, marcava aquele embora, quando vê sobrava 2 ali, aí ficava para outro dia, ó, de repente um se acertava com o outro, era desse jeito que funcionava. Mas só tinha o telefone lá na rádio. Naquele tempo, Fernando, eu me lembro que teve fazenda que o cara que marcava o jogo, ele ganhava meio-dia de serviço para ele marcar jogo. Então, ou ele vinha na cidade, sabe, ele tinha que tomar as condições e ele ganhava esse dia ali da fazenda para poder marcar jogo para o time, tá? E você vê a importância que era. Hoje todo mundo tem celular, todo mundo tem zap, então isso não é mais a dificuldade para marcar jogo, né? Hoje marca-se, se quiser, com muita facilidade. O que falta hoje realmente é os times, né, de futebol. E hoje também, né, nós temos o site Boletim Esportivo, que é o mais completo site de esporte de São José, também de toda a nossa região. Você pode estar acessando lá e marcando seus jogos por lá, né, Paulo? Sim, é verdade, até hoje. O boletim, eu me lembro que eu trabalhei durante 6 anos em Mococa, no programa chamava Boletim Esportivo também, na TVT, no programa de TV que a gente fez assim com muita propriedade, um programa marcante também para a época, porque a gente conseguia, Fernando, apesar das dificuldades, a gente conseguia fazer um programa no estilo Globo Esporte, assim, mais ou menos. Mas porque a gente filmava os jogos, mostrava os gols na televisão, né? O pessoal da região escolhia o gol mais bonito da rodada, a gente selecionava um gol, enfim, a gente fazia um programa, claro, padrão técnico baixo, mas no estilo do que era. Então foi muito marcante. Quando vê, em 2008, né, a TV parou de pegar aqui em São José, a gente teve que parar. E como é que a gente supriu como é que a gente manteve o contato com esse pessoal que aprendeu a acompanhar a gente através da TV? Foi criar o site, porque a internet já estava em alta naquele período, então nós criamos um boletim esportivo e o pessoal usava ali para mandar resultado, para marcar jogo, e faz isso até hoje. Paulo, eu sei alguma coisa que eu sei que te deixa bastante chateado, é quando as equipes marcam jogos e não comparecem. Não, isso para mim, olha, Fernando, dependendo do motivo. Sim, tem motivo. Se é o motivo de um falecimento, tá, entendeu? É perfeitamente justificado. Mas olha, o time marcar o jogo e não ir sem justificativa, para mim é um desrespeito total. Eu não concordo. Eu tenho casos, por exemplo, da Santa Amélia, por exemplo. Eu sempre cito esse caso. O senhor Alberto Marques, que está aí hoje com quase 90 anos ainda, foi um dirigente importante que nós tivemos, e ele marcou um jogo lá no Rio Doce, de Tubi. Mas eu não sei por qual razão ele não pôde ir. Sabe o que ele fez, Fernando? Ele foi lá, arrumou um amigo dele, um carro, foi lá avisar o diretor de Tubi,
Mano, eu não vou poder vir hoje, era meio-dia e pouco, não vou poder vir hoje jogar aqui no Rio Doce, por isso. Aí o Zé Oswaldo falou, Paulo, por pouco que eu me dei garantia para ele, mesmo sem jogo. Pelo respeito, Pelo né? respeito. Agora, tem uma maioria que se acovarda. Eu já cheguei, dirigente não vi jogar, a pessoa ligar para ele, o dirigente que marcou o jogo estava dormindo bêbado. Isso não dá para aceitar. Então, ainda mais hoje, com o avanço tecnológico que tem, a facilidade de se comunicar, e a pessoa da WO, eu acho um desrespeito total. Tem gente que fala do futebol, às vezes tem briga, né? Tem uma pontapé aqui e tal. Isso é do jogo. Mas faltar, marcar o jogo e não ir, para mim, é desrespeitoso. Tem caso e tem outros casos, óbvio. Tem situações que a gente até chega a compreender, mas na maioria dos casos não dá para compreender, não. Eu não tolero, não. Gostaríamos que você vá deixando aí, né? Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida e acione o sininho para que você possa receber aí novas informações do nosso canal aqui do Fala São José, Fera do Esporte. Nós vamos dar uma mensagem agora para rodar aí as nossas mídias sociais. Voltamos daqui a pouquinho para o bate-papo com o Paulo Sérgio Rodrigues. Amigos do Fala São José, esse é o programa Fera do Esporte, apresentação de Luiz Fernando Benedito e Alexandre Necchini. Hoje, a grata satisfação de estarmos recebendo o Paulo Sérgio Rodrigues, comunicador do Boletim Esportivo da Rádio Difusora aqui de São José do Rio Pardo, que é uma das referências do esporte em nossa cidade. Para nós é sempre uma alegria podermos ter o Paulão ao nosso lado, né, Alexandre? Com certeza, isso aí é um ícone, né, do esporte de São José, como já falei, da nossa região também. Muitos clubes, Fernando, hoje existem ainda, jogam seu futebol graças ao nosso amigo Paulo Sérgio Rodrigues, porque de uma maneira ou de outra está sempre contribuindo e apoiando o esporte da nossa cidade. Quantos troféus o Paulão já comprou para vários campeonatos do Paulão? Se eu conseguisse recuperar tudo, eu tava rindo. Paulão, por falarmos em troféu, né? Todo ano o Paulão, através do boletim esportivo, ele dá o troféu de artilheiro, dá o troféu para as 10 melhores equipes. Conta um pouco pra gente como que é feito esse trabalho, Paulão. Eu faço questão, Fernando. Quando eu fui trabalhar na rádio nesse período, em 1984, era comum naquele tempo, vocês não vão lembrar, vários desses artilheiros antigos que fizeram história do futebol de São José, eles chegavam em mim e falavam, Paulão, olha, eu fiz tanto gol lá por tal time, nunca recebi uma medalha, nunca recebi um troféu. E o outro falava, aquilo era uma coisa assim que me martirizava. A partir daí eu falei, olha, enquanto eu for radialista esportivo, o artilheiro só não vai ganhar medalha se ele não quiser. Vai ter para ele a medalha. E de lá para cá, todo ano a medalha foi entregue. Primeiro só a medalha, que a gente não podia também, depois aí virou troféu para o artilheiro, para os 5 primeiros colocados artilheiros também troféu, e virou troféus para os clubes também, e hoje a gente tem uma premiação através do concurso que nós ainda fazemos pela rádio, importante. Este ano nós entregamos mais de 60 troféus e 100 e tantas medalhas, e foi esse ano também, que foi o concurso retroativo 2022, que todo mundo foi buscar, quase que não deu a premiação, todo mundo compareceu, foi impressionante, todo mundo que ganhou foi buscar. Então, sabe, aquilo lá atrás me comoveu muito no fato da pessoa ter sido artilheiro, não tinha uma medalha, não tinha um reconhecimento. Eu falei, não, enquanto eu estiver na rádio, que eu tenho condições, eu sei quem é o artilheiro, porque os resultados vêm para mim o ano inteiro, no final do ano eu sei quem é o artilheiro do time. Artilheiro e goleiro, né, Paulo? Artilheiro e goleiro também, hoje a gente põe os goleiros. Então, todos têm uma medalha. Paulo, então só não vai buscar medalha quem não quer. E como é que você faz esse controle? É uma planilha? Você vai Isso, é uma planilha. Hoje mesmo eu vou fazer o controle dos resultados, já vou atualizar as campanhas dos resultados do domingo passado, que foi o dia 3 de setembro. E que time que está despontando esse ano como um dos principais? Olha, tem vários times despontando, aí você pega no mistão, né, o Domingos de Círios, Paulista do Mareboaro, Veterano do Bom Sucesso, Veterano do Vasco, estão fazendo assim grandes campanhas, né? E outros. Você pega no domingo de manhã, em outras agremiações também,
Aos domingos à tarde, Água Fria, São Cristóvão, do Marcon, né? E São José Esporte Botafogo e o Laranjal e outras disputando aí nas duas categorias também. O City Novo fazendo um bom campeonato, o Dalbon também fazendo bom campeonato. Enfim, tem várias equipes disputando, mas ainda não dá para você ter um panorama de quem vai, porque no final do ano a gente premia os 10 melhores colocados do aspirantes, os 10 melhores do titular, os 10 melhores mistos de sábado, os 10 melhores mistos de domingo. São 40 troféus só aí. Quer dizer, então todos esses que eu estou falando com certeza serão premiados no final do ano. Ô Paulo, e é sempre bom também parabenizar esses dirigentes que ainda mantêm as equipes, Não né? tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho, Fernando, que nós precisamos parabenizar esses dirigentes. Você pega um Chechel, por exemplo, né? O Chechel, eu sempre me conheci, se você tivesse mais 10 pessoas igual o Chechel, eram mais 10 times montados. Então nós temos uma falta também de lideranças, e isso eu estou achando que falta. Talvez se nós tivéssemos mais pessoas dispostas a montar seu time de futebol, com certeza nós teríamos mais times de futebol montados, não tenha nenhuma dúvida. Mas esses que estão ainda, você pega o Pirilo no Galego, né? O Neorfei, o Mario Morelli, você pega o Nibinha, você pega o Nardim no Sítio Novo, você pega o Alexandre aqui, o Betinho lá na Santa Lúcia, o Romildo, o Contini, você pega o Bebê, o Bebê lá no São José Esportes, o Carlão lá no Dalbon, e o Carlinho Moreira, que hoje está descansando, mas ajudou tanto também, né? Você pega o Jonas e o Tista na Água Fria. Então, esse pessoal a gente tem que tirar o chapéu para eles. Maurício Neves, né, faz um trabalho extraordinário lá no Unidos da Vila. O Marcon e o Valdair no São Cristóvão, né? Então, são pessoas assim, são baluartes que a gente precisa tirar o chapéu para essas pessoas e o pouco do futebol que nós temos aqui, né, nós devemos a essas pessoas. Bom, como você viu o futebol hoje da nossa cidade, futebol de base? Que antigamente a gente tinha o D7, né? Aqueles projetos que iam na zona rural, tinha o projeto na Santa Lúcia, tinha o projeto no Sítio Novo, né? E os professores todo sábado lá, levavam o lanche, as crianças se divertiam muito. Isso foi na década de 83, 84. Conta um pouco pra gente desse projeto, que eu sei que você fez parte disso. Sim, era um projeto importante que infelizmente a gente não vê mais isso ocorrer, né? A gente vê uma secretaria, nós temos cobrado muito isso na Câmara, viu, Alexandre? Não só eu, outros vereadores também. Inclusive nós temos cobrado, e inclusive por através de emendas impositivas, nós destinamos recursos para reformar todas as quadras que tem aí na cidade, quase todas, para que volte as atividades recreativas nas quadras, seja ela para basquete, futebol, futsal, vôlei, enfim, não importa. Mas isso não andou até agora lá, isso, apesar do dinheiro ter sido destinado, isso ainda não andou, a gente espera que ande, para que volte esse trabalho recreativo. Essa semana eu fui procurado por um morador, Alexandre, que quer entrar nesse tema, até fiz um ofício para o prefeito. Ele mora aqui no condomínio São José, que fica aqui entre a Nova Esperança e o Colina Verde aqui no Vale. Ele falou: Paulo, eu tenho um filho de 15 anos, meu filho quer jogar futebol, não tem um monitor aqui no Vale, não tem um lugar para ele brincar, eu vou perder ele para drogas. E é verdade, se você não dá essa opção de recreação para as crianças, e o futebol, a gente fala futebol, mas pode ser basquete, pode ser jiu-jitsu, pode ser judô, pode ser o que for. Nós falamos do futebol porque o futebol é mais popular, claro, mais popularzão, né? E essas crianças sabem jogar até futebol com mais facilidade. Então, se não tiver um espaço para abrigar essas crianças com um monitor para que possa, no mínimo, orientar, e isso tinha em outros tempos, o Ali Carolino, né, Fernando, fez isso muito tempo aqui no Vale, o Coxinha, mesmo sem ter o conhecimento oficial, porque técnico ele tinha, ele fez um trabalho de base importante, o Maurício faz esse trabalho de base lá no Grêmio Municipal, através do projeto Matheus Ferraz. Você tem as escolinhas aí do Tio Lê, do Fabinho Perry, né, e do França lá na agora da ONG Morar Bem, do Marcelo Clementino, lá no Bia Supermercados, né? Então essa aí eu não estava sabendo, isso é importante. Então, mas precisava o poder público também dar uma contribuição maior neste aspecto. A gente tem dado sugestões nesse sentido e a gente espera ser atendido. Mas principalmente o Vale, que é a região maior da cidade,
que precisava de volta ter um monitor aí atendendo essas crianças, dando orientação para elas e atender pessoas como este que me procurou desesperado, porque o filho não tem onde treinar no Vale. E olha que ali tinha quadra perto do Nova Esperança, tinha quadra lá no Vale 4, que também desapareceram. E por que desaparecem esses equipamentos, Fernando? Porque no monitor não vai lá, fica ali na Vonter. Então aí as pessoas acabam destruindo até porque não vai ali, o DEC precisava manter monitores para dar essas atividades de recreação em todos esses espaços. Aí as crianças iam respeitar esses lugares, mas não vai ninguém, eles ficam na vontade, eles mesmos se desanimam ali com a situação e acaba às vezes até a quadra que nós construímos no Vale 4, para você ter uma noção, uma quadra lambrada, bonita, estamos destruindo tudo. Acho que nem o coxo da quadra não está mais lá. Quer dizer, então é imperioso que realmente o poder público precisa voltar a dar essa atenção especial para as crianças, principalmente nos nossos bairros. Mudando de assunto agora, Nequino, vamos falar de um grande projeto que é encabeçado pelo Boletim Esportivo, que é o Festival Boletim Esportivo, que você teve a grata satisfação de começar com o Paulão lá nas primeiras edições, né? Isso, né, Paulão? Começamos na Santa Lúcia e no Dalbon. Conta pra nós, Paulão, começamos com quantos quilos foram arrecadados? É verdade, o Festival Boletim Esportivo realmente é uma coisa marcante que a gente faz. Eu até falo sempre o Fernando que veio nos últimos anos, ele trazendo, a gente realiza, vocês vão ajudar, aí o Fernando aqui traz. Fala, Fernando, você viu o caminhão cheio? Filho, mas eu não acredito. eu vejo o caminhão cheio de alimento, eu não acredito que a gente conseguiu. Mas naquele tempo, eu me lembro que nós entregávamos os troféus, nós precisávamos de um lugar para entregar os troféus. Então a gente fazia o festival, entregava os troféus para os times e a gente resolveu pedir ajuda em alimento, tá? E aí o pessoal ia receber o troféu, naquele dia levava um pouco de alimento, me lembro, o primeiro deu 650, a gente fez na Santa Lúcia e no Dalbon. E depois a gente fez alguns anos Santa Lúcia e Dalbon também, depois a Santa Lúcia parou, aí nós começamos a fazer Dalbon, Barra e Galego, depois entrou Nestlé, depois entrou Sítio Novo, depois entrou Santa Lúcia de novo, depois Santa Lúcia parou de novo, então hoje a gente está restrita, fizemos no Botafogo também, no Vale, restrita, nós estamos fazendo as séries no Sítio Novo, no Santa Lúcia do Galego e no Dalbon. Agora, a quantidade que se arrecada de alimentos nesses festivais é inacreditável. O trabalho dos esportistas é um negócio de tirar o chapéu. Fernando, em 2019, antes da pandemia, o festival arrecadou 32 mil quilos. 32 toneladas. Você pega hoje o valor que está R$5 por quilo de alimento, você multiplica isso, está R$150 mil que os clubes deram em 2019. Em 2022, né, que foi o ano passado, que nós ficamos 2 anos sem poder fazer, teve uma queda até pelo preço caro, né, o preço alto que estão os produtos, né, deu 19.500. E este ano, Fernando, que a gente estava sendo com uma estimativa também não muito animadora, teve mais 3.500 quilos a mais, deu 23 mil quilos este ano. Então é muita ajuda que a gente consegue através dos esportistas e são pessoas que você sabe, assim, eu não vou nem nominar, porque é um trabalho assim que se a gente for contar, a gente não acredita, né? A gente vai no Sítio Novo, deu 2.500 quilos este ano, lá no Galego deu quase 7 mil, no Dalbon 13 mil e tantos quilos, foi uma quantidade assim, de alimentos incrível. E esse ano teve um detalhe interessante também, nós conseguimos ultrapassar a marca dos 400 mil quilos de alimentos arrecadados desde 2004 que a gente faz o festival, 402 mil quilos, então é muita ajuda que a gente consegue e tudo para as entidades que recebem esses alimentos, para eles cuidarem das pessoas que precisam. E as entidades já ficam esperando, né, Paulo? Essa entrega desses alimentos no mês de junho, julho, aí eles já ficam esperando para receber esses alimentos, né? O Pirilo conta uma história, uma piada engraçada, que ele fala assim, quando a gente puxar a cobra para morder o próprio pé, né? O sucesso do Festival Boletim Esportivo também é um sucesso, mas trouxe essa responsabilidade para a gente que organiza e para as pessoas que ajudam, né? E porque realmente as entidades já
contam com essa ajuda nos seus orçamentos. Né? Para o hospital, por exemplo, o arroz levado este ano dá para um ano inteiro de atendimento das pessoas do hospital. Então veja a significância, né, deste evento, do Festival Boletim. E outras entidades todas já contam. Claro, né, que a maioria do que a gente recebe, né, Alexandre, é arroz. Né? 95% do que o pessoal doa é arroz. Mas eles trocam, né, Fernando? Você pega um asilo, ele vai lá e troca o arroz por bolacha, por feijão, por farinha de trigo, enfim. Ali eles fazem bem bolado ali. Bem bolado ali, os supermercados, enfim, também estão dispostos e ajudam essas entidades. É uma ajuda, assim, extraordinária. Eu tiro o chapéu todo ano para esses clubes, para essas pessoas que ajudam o Festival Boletim Esportivo. Estão de parabéns. E o impacto não é só nesse alimento que as entidades ganham, sim no impacto financeiro para elas. Porque elas não tendo que comprar esses alimentos, elas podem investir a verba que vem para elas em outras coisas. Justamente, né? Ela usa o recurso em melhorias da instituição, enfim, na aquisição de outros produtos, de outras atividades, né, que a entidade pode promover para os seus usuários. É verdade. E é sempre bom deixar frisado também, né, Paulo? A gente sempre fala que é um projeto feito pelos dirigentes, os jogadores, os atletas, encabeçado por você, sem nenhum cunho político, né? Justamente o objetivo de ajudar mesmo. Né? Fernando, você sabe que em 2008 eu perdi a eleição de vereador. Né? Teve muitas pessoas que chegaram em mim e falaram: Paulo, agora você para de fazer festival, viu? Para de fazer festival. Para de ficar ajudando, porque você... Eu falei, não. Falei, e as outras vezes que eu já ganhei? Como é que fica isso? Não é assim a história. Então, no período que eu fiquei fora de vereador, foi o período que a gente conseguiu, inclusive, aumentar o montante de alimentos. E eu nunca, Fernando, na campanha, jamais, eu nunca usei isso, esse trabalho, como proposta de campanha. Não, isso o Festival Boletim Esportivo é uma proposta pessoal da radiodifusora, do programa Boletim Esportivo, de todas as correntes políticas da cidade, seja ela quem está no poder, quem não está no poder, quem está fora. Esse festival é um evento para ajudar as entidades que mais precisam. Lembrando que grande parte das despesas sai do seu bolso, né? Sim, graças a Deus, mas Deus também tem me ajudado, Fernando, a eu poder bancar isso. É verdade, quer dizer, então você tem custo, porque as pessoas que nos ajudam, combustível, são as reuniões, garantia para algum time. Esse ano eu paguei garantia para 3 times, que os times às vezes, essa dificuldade que nós temos com times, tanto que a gente pretende reformular a partir do ano que vem, fazer uma proposta de pôr jogo de futebol feminino, para substituir alguns times, fazer alguma apresentação de escolinhas, vamos ver se o Tchulê, né, e o Fabinho colabora com a gente, o próprio Maurício, assim, numa apresentação com crianças, porque a gente não tem mais aqueles times, quantidade de times para você pôr no festival. Essa é a grande verdade. Então a gente vai sair mudando, reinventando também, para poder fazer o festival continuar atrativo, né, e ao mesmo tempo arrecadando bastante alimentos para ajudar as entidades. Eu também só queria deixar uma explicação. Das vezes, muita gente liga lá na rádio, falando cesta básica. Olha, essa arrecadação de alimentos não é para cesta básica. A gente gosta de deixar isso bem claro. Essa é uma arrecadação de alimentos para entidades. Vocês participam todo ano da entrega, né? Até emocionante lá na Mercantil. Todo mundo recebe os alimentos, aí eles é que distribuem a maneira das entidades lá, eles usam, umas entidades distribuem, outras usam para o consumo próprio. O evento é feito para as entidades. Bom, a gente agradece, por exemplo, agradece através de vocês, dos vereadores, a moção que vocês nos concederam pelos nossos trabalhos. A gente fica muito feliz de poder fazer parte dessa história do boletim também. Eu mandei para 78 pessoas, Fernando. Eu falei assim, gente, é um negócio tão emocionante, porque, então, o que eu entendo com a moção? A moção é um agradecimento público, é um reconhecimento público das pessoas que ajudaram com o festival. Quer dizer, o Alexandre trabalhou, foi remunerado pelo trabalho, mas também ajudou. Você levou 30 quilos, né, Alexandre? Levei 35 quilos. 35, e você levou 125 quilos.
Quer dizer, então, eles trabalharam, tiveram lá, mas ajudaram, quer dizer, então, essas pessoas, não mandamos para todas as pessoas, não, mas assim, a 78 pessoas nós mandamos as moções, principalmente os dirigentes dos times, tudo, porque o que eles fazem, eu falo assim, eu não acredito ainda, o que se apura com a arrecadação, eu fico assim, eu falo, não é possível que a gente conseguiu isso. Até porque, Fernando, tem umas histórias interessantes no festival. Eu me lembro que o Romário, que jogava no time que o Alexandre torce, sabe? Então nós vamos entrar nesse assunto aí. O Romário, né, jogava no time do Alexandre Alequini, fez um evento lá no Serra Dourada, em Goiás, né? Sim. Fez evento ele, mais um tanto de jogador profissional. E fez um evento beneficente. E quem entrava para ver o Romário, então levava 1 quilo de alimento. Sabe quanto que deu? 6 mil quilos. E aí a imprensa fez aquele estardalhaço. Evento com Romário arrecada 6 mil quilos. Olha bem se fosse traduzir aqui para nós. Para a nossa realidade. Né? Daquele ano, acho que deu quase 30 mil quilos aqui em São José. Então, o evento nosso é gigantesco. Mas também, tem gente que falou, ô Paulão, por que você não traz EPTV? Não. Né, Alexandre? Porque a EPTV só veio na cidade também cobrir eventos com desgraça. Então, nós não queremos esse olhar para o nosso evento, não. Deixa que o evento nosso aqui, nós aqui, com o nosso setor de imprensa, a gente cuida e a gente realiza. Ô Paulo, e para você, como esportista, deve ser uma satisfação pessoal, né? Conseguir agregar todo esse trabalho, né? Nossa, eu falo, é compensador. Eu falo assim, nas vésperas desses festivais para a gente, nem dorme. Eu fico acordado a noite inteira. Eu vou lá pro campo de futebol, fico lá, ainda mais agora com desgaste no joelho. Esse ano eu arrastava nos campos. Fernando, e aí, ô Alexandre, o time não vem, o que eu vou fazer? Eu vou pôr esse time em campo. Eu vou fazer o quê? Não, um negócio, tem tudo isso, aquela coisa de momento ali, aquele desespero, mas aí depois, quando você chega na rádio, que você faz a matéria, que você divulga para o povo, você toma um banho e você fala, nossa, muito obrigado, né, por a gente ter feito parte de um evento tão importante desse para ajudar as pessoas. Isso é importantíssimo. Paulo, esse ano tive a oportunidade, né, mais uma vez, de ouvir várias pessoas, o Alexandre também, com as fotos, o tanto que as pessoas falam, né, de que gostam de estar no festival, né? Sim. As pessoas falam com alegria no coração. Sim. E contam as histórias, que passam o ano inteiro arrecadando, vai de casa em casa, pessoas que chegam ali com 1 quilo, pessoas que doam mais, quer dizer, mas que eles contam essas histórias e você percebe no olhar de cada um deles a alegria que estar ajudando, né? Isso é bacana, né? É uma satisfação. Eu falo assim, graças às nossas instituições, nós temos esses esportistas, essas pessoas que têm esse dom. Vocês vão pegar um Pila de Divinolândia, né, Alexandre? Claro, nós já fomos várias vezes lá comer mousse de maracujá, churrasco. O Pila, ele trouxe 2.200 quilos aqui em São José e ele conseguiu 3 mil quilos para Divinolândia, Fernando. Então, e ele fala assim que ele gosta de ir sozinho. Porque se ele chama alguém, por exemplo, chamar o Alexandre, o cara vai dar 5 quilos pro Alexandre, o Alexandre vai achar bom, e ele não acha bom, ele quer 50. Então, e ele faz a campanha, ele caiu 5 mil quilos e trouxe 2 mil quilos aqui para São José. Você pega um Dalbon, você chega lá, né? Todo ano nós chega lá, né, Alexandre? Aquele caminhão do Carlinhos Moreira, lotado de alimento. Você vai no Galego, você pega o Luiz Carlos Pirillo, que tem 95% da visão afetada. Só ele arrecada mais de 1.000 quilos, o Nibinha mais de 2, Pinheirinho mais de 1.000, o Mauro Astolfo. Quer dizer, então a gente vê o Chechel, você vê a Santa Lúcia, né? A Água Fria, o Jonas Utista, né? Que alimento que esse pessoal doa? O Nardina no Sítio Novo, aqueles rapazes que chegam lá, o Marquinhos Silva, o Du lá na Santa Lúcia, né? Que era do Sítio Novo antigamente. O Wilsinho, Domingos de Silos. O Domingos de Silos, 600 quilos. 610 quilos o Domingos de Silos conseguiu este ano, né? Então foi assim, são momentos
marcantes, emocionantes, e a gente percebe... O João Luiz também, né, Paulo? Através O João Luiz, Bons Amigos, o João né? Luiz, nossa senhora, o bebê, 400 quilos, né? O João Luiz ajudou o São José Esporte, depois ajudou Bons Amigos também, juntamente com você. Né? Quer dizer, então são coisas que você vai presenciando. Por isso que eu gosto, Fernando, de fotografar tudo e divulgar. Isso não é proselitismo, tá? Por quê? Como evento público, é imperioso você mostrar para todo mundo quem ajudou. É importante isso. Porque quem ajudou? É só o pessoal procurar aqui os sites, procurar os jornais, procurar, que você vai achar todo mundo que ajudou os alimentos. Então a gente fotografa 90%, 10% a gente nem vê, né? Tem gente que chega lá e põe no caminhão, você nem fica sabendo. Tem isso também. Mas a maioria a gente agradece. O Paulo Sérgio Rodrigues, como pessoa, como esportista, tem algum sonho ainda a ser realizado que falta realizar? Não. Meu sonho, eu acho que tá, assim, eu pretendo, eu não sei mais até quando a gente consegue, porque a gente tem um limite também, né, Fernando? Tem um limite físico, limite de idade. Eu pretendo continuar até quando eu puder com esses projetos. Eu acho que eu vou fazendo o que eu posso. Tá? Então, se eu conseguir ainda o apoio dos esportistas para continuar fazendo os festival, eu quero fazer, porque eu ajudo toda uma cadeia de entidades que prestam um serviço excelente para São José do Pardo. No campo da rádio também, rádio, que não fala o Sérgio Ribeiro, né, que tem um respeito muito grande, ele parou com 60 anos. Eu estou com 65. Será que eu já não estou com prazo de validade vencido? Não sei. Mas eu pretendo continuar fazendo essas coisas que eu tenho feito. Meu sonho é esse, não tem assim nada mais de especial. Claro, se surgir oportunidade de você melhorar, de você crescer, de repente achar alguns caminhos que possam permitir com que você cresça e através desse crescimento poder ajudar alguém, a gente vai seguir, vai fazer, claro, óbvio, mas eu estou feliz já com o que eu tenho realizado. Paulo, e o que levou você a torcer pro Palmeiras? Que você é palmeirense, né? Graças a Deus. Não só eu, mas o Fernando também, o Luiz Roberto também. Não, ele é minoria aqui, ainda torce pro time lá do Rio de Janeiro. Eu acho que foi, com certeza, o meu pai, né? Meu pai que é palmeirense, né? E aí, eu desde que eu não me lembro por gente, eu torço pro Palmeiras, né? Minha família quase inteira, né? Meus irmãos, minhas irmãs, né? Todos nós somos palmeirenses. Graças! Torcemos o melhor do Brasil. Paulo, o nosso podcast Fera do Esporte, Fala São José, né, Fernando? Teve o maior prazer em poder receber você aqui, né, poder contar um pouco da história sua no meio do futebol, também no meio de tudo a nossa cidade aí, que você é um ícone, é um fenômeno aqui na nossa cidade, todo mundo conhece o Paulão da Rádio, né, Fernando? E a gente agradece a sua presença aqui, que isso nos engrandece muito. E no final a gente sempre faz uma pergunta para o convidado, Paulão. Por que você se considera um fera do esporte? Na realidade, Fernando, eu vou ser franco para você. Eu tinha um programa de entrevistas, que eu entrevistei mais de 900 pessoas, que chamava Craque do Esporte, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de entrevistar. Eu não sei ser entrevistado. Eu acho que essa é uma das únicas entrevistas que eu dei. Eu não sou muito de dar entrevista. Eu gosto muito de entrevistar. Mas eu tô agradecendo vocês por me considerarem uma fera do esporte. Que bom. Paulo, muito obrigado, a gente agradece e fica, né, um convite para que você, em outras oportunidades, participe com a gente, com outros projetos, e para o Fala São José é muito importante para mim e para a Nequini a sua presença aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, quero cumprimentá-los, né, pela iniciativa de fazer esse tipo de trabalho, não só com mim, mas com os companheiros que já foram feitos, os que virão ainda. Nós desejamos sucesso total para vocês nesse empreendimento inovador para a nossa cidade, dentro dessa área. E o que a gente puder colaborar, contribuir também, a gente vai fazer. Eu fico realmente aqui envaidecido e feliz por vocês estarem com o estúdio, entrevistando pessoas, captando os sentimentos das pessoas, as realizações das pessoas, os sonhos das pessoas. Isso é muito importante. Então, quero parabenizá-los.
Vamos embora daqui. Vambora, Fernando. Antes de encerrar, pedindo aí o pessoal que queira patrocinar o Fera do Esporte, entre em contato com a Nequine, comigo, para que esse projeto cresça e a gente possa continuar levando aí muitos conhecimentos, conversar com bastante pessoas. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.